Êxodo capítulo 14, verso 4, só para vocês entenderem. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. 30 anos eles eram livres, e depois 400 anos viveram como escravos. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu as orações de um povo que estava subjugado. Todo avivamento nasce de uma intercessão, de um clamor. Todo movimento de Deus em um lugar nasce de um clamor. As pessoas já não estavam aguentando viver debaixo daquele jugo. Eles trabalhavam para comer, trabalhavam para viver, mas não tinham liberdade para servir a Deus. No entanto, mesmo que havia passado 400 anos na escravidão, eles não esqueceram totalmente de Deus. Várias gerações passaram, e aquelas gerações sabiam quem era Deus, e oraram para esse Deus. E Deus visitou o povo, enviou Moisés, aquele que já havia saído do Egito, que já tinha uma vida fora do Egito, estava já em um outro trabalho, tinha uma nova família, novos amigos, nova cultura. E a Bíblia diz então que Deus se manifesta para ele no deserto, enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Através de um arbusto que um fogo ardia e não se consumia, ele se aproximou. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele através daquela sarça ardente. E o Senhor deu uma missão para ele, um propósito: vá ao Egito e liberte o meu povo, porque o clamor dele chegou a mim. Quando você começar a clamar, Deus vai enviar os ajudantes do seu destino, os ajudantes do seu propósito, até onde você está. Um clamor tem resposta de Deus, sempre. E nesse texto aqui, é interessante que fala da saída deles do Egito até o Mar Vermelho, porque a gente sempre fala do Mar Vermelho e da abertura do Mar Vermelho. Eu quero falar hoje especificamente sobre o que aconteceu antes desse Mar Vermelho se abrir e eles já terem saído do Egito. É bem nesse meio que Deus me deu uma mensagem para trazer para vocês. Êxodo capítulo 14, verso 4 em diante, diz assim: eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Preste atenção. Se o povo tinha saído do Egito, por que Deus endureceu o coração do Faraó para ir atrás do povo? Nós temos que começar a ler as coisas e a entender o espírito por trás dessas coisas.
Você já parou para pensar por que Deus endureceu o coração do faraó? Porque a Bíblia diz que foi Deus que tocou no coração dele para perseguir o povo. Foi Deus que tocou no coração dele. Foi Deus que endureceu. E claro, Faraó decidiu ir atrás do povo. Deus não mandou, mas Deus endureceu o coração dele. Por que Deus muitas vezes faz esse tipo de coisa? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus ele fecha o coração de algumas pessoas com você? Por que Deus endurece o coração de algumas pessoas com você? Já parou para pensar por que Deus faz algumas coisas? Continuando, diz assim no verso 9: os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Diga comigo, Baal-Zefon, que significa beco sem saída. O povo saiu do Egito e acampou frente ao Mar Vermelho. E ali eles não tinham saída, porque direita e esquerda era deserto, em frente era o mar, e atrás 600 carros com seus cavalos e cavaleiros, junto com o faraó, estavam perseguindo o povo. Eles se viram num beco sem saída. E como que nós lidamos com becos sem saída? Com Baal-Zefon? Como que nós lidamos com situações que a gente não tem para onde correr, não tem o que fazer, e também não entende por que Deus está fazendo aquilo? Você já não se perguntou muitas vezes por que Deus está permitindo essa guerra financeira na minha vida? Por que Deus está permitindo tanta crítica, tanta gente me perseguindo? Por que Deus está permitindo com que as coisas sejam tão difíceis para mim? Eu não consigo vender nada, me esforço para vender, mas não consigo vender. Por que Deus está permitindo que eu esteja sem inspiração? Eu não tenho ideia para nada. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que estava em movimento, mas agora eu me sinto vazio, me sinto seco, me sinto sem inspiração. Nesses Baal-Zefons, nesses becos sem saídas da vida, há um propósito de Deus. E a Bíblia nos diz, no verso de número 10, quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Preste atenção. Faraó e os 600 carros não tinham ainda alcançado o povo de Israel, mas eles já estavam com medo, a Bíblia diz. Por que nós temos medo de coisas que estão distantes de nós? Está acontecendo lá no outro lado do mundo, e a gente já pensa que vai chegar a nós. Está distante de nós, mas nós já pensamos que vai nos atingir, que vai nos derrubar, que vai nos destruir. Ou seja, nessa equação,
nós não estamos colocando o elemento sobrenatural. Você tem que ter cuidado quando Satanás leva o seu pensamento a equações que não contam com um elemento sobrenatural. Baal-Zephon não é lugar de morte para quem tem Deus. Baal-Zephon, beco sem saída, não é lugar de destruição para quem tem Deus. Você não vai ser envergonhado em Baal-Zephon. Mas profeta, olha só, são 600 carros vindo contra mim. Está vindo o faraó contra mim. Está vindo o diabo contra mim. Eu sei. Mas cadê o elemento sobrenatural nessa equação? E o Deus que te libertou do Egito, que mudou a tua vida, que te curou das tuas doenças, que trouxe restauração no teu casamento, que te levantou do pó, que fez o inimaginável na sua vida. Cadê esse Deus nessa tua equação da vida? E a Bíblia diz aqui, no verso de número 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É a primeira vez que eu vejo Deus dizendo: não ore. Porque a gente sempre pensa que Deus está sempre dizendo para a gente orar. Mas aqui está a primeira vez que Deus diz: não ore. Tem momentos da nossa vida que não é momento de orar. Você já tinha ouvido isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem momentos que não é orar. Você já orou bastante. Por que clamas a mim? O Senhor disse. Em outras palavras, estava dizendo a Moisés: agora não é momento de orar, Moisés. É momento de agir. Diga ao povo que marche. Diga ao povo para se movimentar. Diga ao povo que é para marchar. Tempo de movimento. Não, eu estou orando. 20 anos orando, 30 anos orando. E Deus está dizendo: não é agora tempo de orar, agora é tempo de movimentar. É tempo de marchar. É tempo de você fazer alguma coisa. É tempo de movimento. Diga comigo: é tempo de movimento. Tempo de movimento. Deus já deu o sinal, Deus já confirmou, Deus já mostrou, e agora está na hora de você marchar.